Olá, seja bem-vindo. Bom, se você clicou nesse vídeo é porque você quer entender por que as mulheres têm muito mais varizes do que os homens. Eu sou o Dr. Cleiton de Paula, cirurgião vascular, endovascular, e esse é o local para você resolver suas dúvidas e questionar tudo que você queira saber sobre varizes, circulação e tecnologia na área vascular. Bom, vamos começar essa história do início, que são varizes. Para você que nunca teve no nosso canal, eu vou descrever agora, mas a gente tem um vídeo explicando exatamente o que são varizes, tá? Varizes são vasos tortuosos e defeituosos, nas quais a veia perde a sua função. E qual é a função inicial de uma veia? A função inicial das veias, e em especial as veias da perna, é levar o sangue da perna de volta para o coração em sentido ascendente. Ela tem que subir contra a gravidade. Por isso que permanecer muito tempo em pé faz mal para a circulação, correto? Perfeito. Quando isso não é feito de uma maneira satisfatória, esse sangue se acumula na perna, tá? O sangue não consegue subir inteiro, acumula na perna, essas veias vão dilatando para acomodar aquele volume de sangue, por isso que ela fica tortuosa, bem gordinha, você sente ela até com o dedo passando na perna, e aí você tem uma variz, tá? Isso causa vários problemas. Por quê? Aquele sangue todo acumulado que não volta para a perna, da perna para o coração, diminui a circulação na perna, faz você sentir dor, faz você sentir cansaço, faz você sentir várias coisas e vários desconfortos. E esse conjunto todo de coisas é o que a gente chama de insuficiência venosa crônica. Aqui tem um outro lance importante. A insuficiência venosa crônica, como o próprio nome já diz, é uma doença crônica. Muita gente me pergunta também, olha, eu já tratei varizes, eu já tirei varizes uma vez e ainda assim eu tenho varizes, essas varizes vivem constantemente me perturbando. Eu tenho uma notícia triste para te dar, infelizmente é uma doença crônica mesmo, ela sempre volta, ela sempre retorna e é por isso que é tão importante o acompanhamento. E aí eu com meus pacientes, por exemplo, eu faço acompanhamento trimestral, a cada 6 meses ou no mínimo uma vez por ano, dependendo do quanto você tem da expressão da doença. E aí chegou no ponto do nosso vídeo aqui. Expressão da doença é a sua tendência genética em ter varizes. O primeiro e grande fator causal de varizes é a genética. Tanto que quando você vai a um médico vascular ou um médico de uma maneira geral, ele sempre vai perguntar para você, você tem alguma doença? Existe alguma doença na sua família? E eu, como cirurgião vascular, angiologista, eu sempre pergunto, seu pai ou sua mãe tem varizes? Sua tia, seus tios, alguém na família tem varizes? E geralmente, na grande maioria dos casos, a resposta é sim. Meu pai ou minha mãe tem muitas varizes. Então, o principal fator é o fator genético. Mas existem duas genéticas. Existe a genética que a sua família te passou e existe a sua genética. Então, sim, infelizmente pode começar um quadro de varizes com você, tá? Mesmo que a sua mãe ou seu pai não tenha, ou que você tenha herdado isso dos seus avós ou de algum outro parente consanguíneo ascendente, né? Mais velho. Bom, perfeito. Então, o primeiro fator é genético. Mas aí, Dr. Cleiton, você me pega, porque a genética ela vale tanto para o masculino quanto para o feminino. Não faz diferença se você é homem ou mulher para ter uma genética. Aí vem uma outra coisa que eu sempre falo e eu gosto de deixar muito claro. A sua genética, ela guia e vai orientar os caminhos da sua vida. Mas existem vários outros fatores que fazem com que essa sua genética se expresse. Ou seja, que você venha a desenvolver aquilo que a sua genética é predisposta, seja alimentação, seja sobrepeso, seja varizes, sejam várias outras coisas, tá? Então, o primeiro fator é genético, tanto para homem quanto para mulher. Mas por que então que mulheres geralmente têm mais varizes do que homem? Eu vou contar aqui alguns pontos que são muito comuns na vida da mulher e que fazem com que elas tenham mais varizes do que os homens em geral. Mas eu vou deixar o mais importante, o mais interessante por último. E eu vou começar com um inusitado. A constipação intestinal. Constipação intestinal, o intestino preso, ele é muito mais comum em mulheres do que em homens. Mulheres têm um intestino muito mais preso do que homens. E isso é um fator que pouca gente pensa, mas a constipação intestinal, quando você é constipado e faz muita força para ir ao toalete, você aumenta muito a pressão na parede abdominal, você faz força com a barriga. E isso sim, diminui o sangue, diminui a velocidade do sangue voltar das pernas e passar por dentro do abdômen. E isso pode causar ou pode piorar o seu quadro de varizes. Você tem que imaginar que uma pessoa ela não fica constipada um dia, 3 dias, uma semana. Geralmente ela é constipada a vida toda. Então você imagina 30 anos de constipação, 40 anos de constipação. É muito tempo, né? Bom, isso é uma coisa extremamente importante. E vou deixar aqui uma coisa interessantíssima que muita gente não sabe. Você sabia que hemorroida é uma variz? A doença hemorroidária é uma variz do plexo hemorroidário que fica na região perianal. E essa variz ela pode se exteriorizar ou ficar lá para dentro. Mas também vou deixar uma outra curiosidade. Quem trata as varizes da região perianal não é o cirurgião vascular. Quem trata é o coloproctologista, o cirurgião geral
ou proctologista, que é um outro profissional cirurgião. Mas uma dica é boa: hidratação, dieta adequada e uma coisa interessante, os medicamentos para varizes na perna são utilizados também para varizes hemorroidária. Então às vezes você tem uma hemorroida que piorou, você vai tomar um remédio para varizes na perna e melhora a sua hemorroida e você não entende por quê, porque são veias iguais. E os fatores, ela responde iguais para todos os outros fatores, tá? Então, voltando ao nosso assunto. Então, primeiro ponto, constipação intestinal. Segundo ponto, estilo de vida da mulher. No estilo de vida da mulher, eu falo de comportamento. Roupas muito apertadas ou uso de saltos altos por longos períodos e somente salto. Aí a gente tem duas questões. As roupas muito apertadas, principalmente legging, calça jeans, enfim, essas roupas, se elas forem demasiadamente apertadas, elas dificultam a circulação, porque o sangue tem dificuldade de voltar pela perna em relação ao coração. Óbvio, você tá usando uma roupa que é bem apertada, uma roupa que é desconfortável, muitas das vezes nem te causa tamanho desconforto, mas o fato dela ser apertada dificulta a circulação sanguínea ascendente. E o uso do salto é sempre um paradigma, é sempre um mistério. Vocês, mulheres, podem usar salto, não tem problema em usar salto. Qual que é a grande questão que eu digo? Você não pode usar só salto, e você precisa ter compensações. Então, você precisa usar tênis, precisa usar rasteirinha, outros tipos de calçado, tá? Qual que é o grande problema de usar salto? O salto, ele inativa parcialmente o trabalho da batata da perna, da panturrilha. E a batata da perna, a panturrilha, ela é essencial para a circulação da perna. Então, usar o salto é possível, mas só usar salto não é do bem. Você tem que alternar com outros tipos de calçado e, principalmente, meus queridos, a atividade física, né? A atividade física, ela consegue compensar se você estiver se esforçando, fazendo treinamento com atividade física, fazendo alongamentos, fortalecendo a panturrilha. Então, o salto não é um inimigo. Mas então agora a gente já tem uma segunda causa: gestação, constipação, né? Acabei entregando. A constipação e o uso de salto, ou seja, uso de salto e roupas apertadas. Isso quer dizer, como que é o comportamento da mulher no geral. Bom, chegamos, estão prontos para o terceiro. Eu já acabei de dar um spoiler, que não vai nem adiantar, mas tudo bem. Sim, eu falei gestação, mas não é gestação propriamente dita só, mas a exposição a hormônios de uma maneira geral, tá? A exposição de hormônios é o fator principal de as mulheres terem mais varizes do que os homens. Isso acontece em alguns períodos específicos da vida da mulher, seja quando ela começa a ter os seus primeiros ciclos menstruais ali na juventude, tem um pico na gestação, na gravidez, seguido também por alterações na perimenopausa, que é quando muitas das mulheres passam a fazer reposição hormonal. Tem uma coisa interessante que é muito importante da gente entender. Desse cenário hormonal todo, a gravidez ainda é o pior dos cenários. Por quê? Na gravidez você tem um efeito hormonal adicionado ao efeito compressivo. Por quê? Porque o útero ele fica em cima de uma veia importante que chama veia cava, que é a veia que drena todo o conteúdo que vem da região das pernas. Então, assim, a gravidez é sim um fator determinante para as mulheres terem mais varizes do que os homens. Tanto que a maioria das varizes surgem depois da gestação ou perigestação. Bom, resumindo o nosso assunto, mulheres têm mais varizes que os homens, sim. Coisa importante, mulher precisa acompanhar com o cirurgião vascular durante a gestação. A gente tem meio elástico, a gente tem exercícios específicos, a gente tem medicação, a gente tem uma série de coisas para minimizar o impacto da gestação na vida da mulher quando a gente está falando de varizes. Então você, mulher, tá grávida? Procura um cirurgião vascular para ele poder te orientar, para ele poder te dizer o que é correto ser feito, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Realmente, mulheres têm mais varizes que os homens. Por quê? Fatores comportamentais, constipação, exposição a hormônios e gestação. Mas eu digo para vocês que tem muita solução, tem muita coisa para fazer e que vocês não precisam ficar desesperadas, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, segue a gente aqui, compartilha, manda para aquela sua amiga que já tem varizes, manda para todo mundo que você achar que precisa dessa informação. Um abraço, muito obrigado.